sempre falo para vocês, né, parem de ler só a manchete, leiam a notícia completa, né. Então: "Ah, meu Uhum. Deus, o controlador vai fechar capital. Meu Deus, vou ter que botar grana. Meu Deus". Então, de fato, a Caixa confirmou que está estudando fazer uma oferta, mas por quê? Qual é a motivação, né? Para quem não sabe. Bom, bora comentar um ponto ali que eu acho também pertinente, que foi o assunto que a Luísa estava comentando bastante de Caixa Seguridade. E por que foi um assunto também muito comentado, né? Além de, claro, teve nota da própria Caixa Econômica e etc., mas também foi uma matéria que saiu nos principais veículos de comunicação no dia 27/3. E aí eu cheguei até a comentar um pouco em rede social sobre essa questão aí de um possível follow-on da Caixa Seguridade. O que é que geralmente a gente até fala aqui, né, Loíse e Bruno, geralmente quando sai uma notícia, fica aquele alvoroço, meu Deus, talvez vai fazer não sei o quê, uma oferta e por aí vai. E o pessoal já fica mais, tem uma ansiedade muito grande de uma coisa que ainda está em processo de estudo, como a própria Caixa enumerou, está lá no RI, e eu gosto muito o seguinte: se você tem dúvida de qualquer informação, principalmente quando é divulgada, e principalmente portais de notícia, espera pelo menos a própria empresa se posicionar a respeito do assunto. Por exemplo, como a Caixa fez, a gente está fazendo um estudo ainda de viabilidade de uma possível oferta, mas ainda não tem data definida, não tem nada definido ainda, mas é algo que a gente está vendo essa viabilidade. Por que eu estou falando isso, Luiz e Bruno? Porque o pessoal já fica, e aí, é para entrar, não é? Qual é a data? Quando é que vai acontecer? Calma, gente, mas não foi definido ainda data nenhuma, ainda é um processo de estudo que ainda está sendo ainda a questão avaliada, de uma possível oferta, inclusive secundária, né? Porque a notícia fala de uma possível oferta secundária. Acho que Loíse tem, né, Loíse, Caixa Seguridade? Eu tenho, inclusive foi um dos único, na verdade, papel que eu entrei no IPO, né. Assim, o rateio foi gigantesco, eu pedi 10.000 ações, veio 400 ações. Então, fui comprando a mercado depois, né, ela foi listada em 2021, abril de 2021, completa agora no final do mês 3 anos listada, e aí o Brunão também vai ter um recado para vocês sobre isso, porque a gente está constantemente atualizando, claro, os dados, né, tanto de Uhum. MDI quanto de listagem das empresas que a gente acompanha, e agora com a casa de análise, com o Brunão lá integrando a equipe, a gente consegue fazer, uma coisa mais personalíssima, né. Então a gente já vai falar sobre isso, mas, esse assunto de Caixa Seguridade, né, é engraçado como o pessoal às vezes nem sempre falo para vocês, né, parem de ler só a manchete, leiam a notícia completa, né. Então: "Ah, meu Uhum. Deus, o controlador vai fechar capital. Meu Deus, vou ter que botar grana. Meu Deus", né, vários "meu Deus", e a pessoa não chega ali no a informação ela é pública, mas só para quem lê até a última linha da notícia, né. Então, de fato, a Caixa confirmou que está estudando fazer uma oferta, mas por quê? Qual é a motivação, né? Para quem não sabe, empresas que estão listadas no novo mercado, ou seja, só tem as ações ON listadas, né, precisam se enquadrar em algumas regras. Uma dessas regras é o patamar mínimo de ações em circulação, chamado free float. Até fevereiro de 2023, a regra para ações em circulação, ou free float, era de 25%. Muitas empresas, principalmente as novas listagens, né, que ainda estão lutando para atingir um volume maior, ficaram muito tempo desenquadradas. Então a B3 falou: bom, vamos ajustar então as regras. Em fevereiro do ano passado, ela ajustou o free float obrigatório de 25% para 20%, e essas empresas teriam 18 meses para se adaptar e ter, enfim, tomar alguma atitude para se enquadrarem nessa regra. Então a Caixa de Seguridade acabou entrando nesse crivo também e está avaliando aí uma oferta subsequente. O que que isso quer dizer? Uma oferta em que o controlador vai vender o suficiente. Hoje a Caixa, né, que é a Caixa Econômica, que é a controladora, Uhum. tem 82,75 do capital, tá, ou seja, tem De 17,25 25. disponível. Isso. Precisaria aí de um percentual baixinho, mas enfim, para atingir os 20% aí do free float, então provavelmente a gente deva ter novas notícias aí pela frente. Então, pessoal, nada a se preocupar, né, eu acho que a empresa está correta em fazer esse movimento. A ação subiu bastante aí nos últimos 12 meses, então é um bom momento para se fazer
uma oferta, né? E claro, a gente como acionista torce para vir um precinho mais camarada, para vir um descontinho aí, para ter aderência também. Então, estamos aguardando aí, até o pessoal da OGF mais sabe mais o que eu compro do que eu, né? Mas a última vez que eu comprei Caixa de Seguridade foi a última vez que ficou X, acho que foi novembro de 2023, então já faz um tempinho que eu não aporto na Caixa de Seguridade. Mas é um tema legal para a gente ficar de olho, porque outras empresas provavelmente não, a gente não tem a lista aqui de cabeça, mas outras empresas provavelmente ainda estão desenquadradas e talvez tenham que também fazer ofertas secundárias aí para se enquadrar, né?